Perto de contratar Biel, o Corinthians também tem negociações com Carlos Vinícius, que é torcedor alvinegro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses três clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da segunda para a terceira e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as três maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses três clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Para falar sobre Carlos Vinícius e as negociações com o Corinthians, tenho novidades importantes sobre o tema. Não é verdade que o Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. A negociação já existe há pelo menos 2 semanas. Enquanto Carlos Vinícius conversava com o São Paulo, Fabinho Soldado entrou em contato com o representante do atleta. Centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que acaba de deixar o Fulham, não teve seu contrato prorrogado por lá. Pois bem, São Paulo acabou não se acertando com o Carlos Vinícius. O grande problema foi financeiro. Mais um vídeo vazado em que o Carlos Vinícius gritava "Vai Corinthians" também pesou contra o acordo com o São Paulo. E foi isso também que despertou a atenção do Corinthians. O Timão busca centroavantes, até porque corre o risco de perder o Yuri Alberto com uma negociação para o futebol europeu. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Carlos Vinícius para entender em que pé está essa negociação com o Corinthians. E a frase foi, abre aspas, "A verdade é que o Carlos Vinícius quer permanecer no Brasil e o cenário está muito propício para o Corinthians." Essa pessoa completa, ele tem o desejo de poder jogar no Corinthians, fecha aspas. O grande detalhe é, o Corinthians ainda não formalizou uma proposta e deve fazê-la ao longo das próximas horas, até porque o Carlos Vinícius tem 3 propostas da Arábia Saudita e tem sido pressionado pelos times de lá por uma resposta. Se não houver acordo com o Corinthians, a tendência é que o Carlos Vinícius se mude para a Arábia Saudita, mas a preferência dele é ficar por aqui, até por isso ele topa pedir menos do que vinha conversando com outros clubes, como por exemplo o Tricolor. Só para completar, se você não conhece um pouquinho do Carlos Vinícius, centroavante que foi artilheiro especialmente em Portugal com as camisas de Rio Ave e Benfica. Não conseguiu ser tão artilheiro em outros clubes, mas aí tem uma curiosidade importante. No Tottenham, ele concorria, por exemplo, com Harry Kane. No Mônaco, ele concorria com Falcão Garcia. No Galatasaray, com Mauro Icardi.
no Fulham com o Mitrovic e no PSV com o De Jong. E você, o que pensa sobre Carlos Vinícius e a possibilidade dele virar reforço do Corinthians? A saideira sobre o Timão. O Corinthians espera para essa quinta-feira a resposta do Sport em relação à proposta feita por Biel. O Corinthians apresentou na terça-feira a seguinte proposta: 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Sporting estava pedindo 6 milhões e 800 mil euros por 100% dos direitos. O Timão e os representantes do atleta entendem que vai haver acordo. Se o Sporting responder de maneira positiva, o martelo pode ser batido ainda nessa quinta-feira. Nicola Biel está vindo mesmo para o Corinthians na audiência rotativa do YouTube. Eu abri a live dando mais informações, mas não custa repetir. Antes de gravar o vídeo da tarde, eu conversei com uma das pessoas envolvidas no negócio. E a verdade é que o Corinthians fez ontem à noite uma proposta de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. E tanto o staff do jogador quanto o Corinthians estão otimistas em relação à chance de um acordo, tá? O Wallace, volante do Cruzeiro, não cairia bem no Timão? Cara, eu gosto muito do Wallace, demais. Mas ele já teve sondagem para deixar o Cruzeiro. O Grêmio, inclusive, manifestou interesse. O Wallace já jogou por lá. Mas o Wallace disse que vai continuar vai continuar no Grêmio, tá bom? No Cruzeiro. Não tem a intenção de sair. O Jovem Leão quer saber sobre o Pastor. O Pastor é um lateral direito brasileiro. Vou atrás dessa. Deixa eu ver se eu consigo alguma novidade. Quer ver? Ó? Eu vou perguntar para a pessoa que me contou que existia essa possibilidade. Boa noite. Tudo bem por aí? Sabe se tem alguma novidade sobre o Pastor no Corinthians? Mandei aqui, tá? Carlos Vinícius é oferecido e Corinthians debate contratação do centroavante. Jogador de 30 anos está sem contrato depois de deixar o Fulham. Sem clube desde o fim do contrato com o Fulham. Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians. O clube debate a possível contratação do atleta. É só para lembrar que o Carlos Vinícius, o Carlos Vinícius chegou a negociar com o São Paulo, e uma coisa que pesou contra a ida dele para o São Paulo era justamente o fato de ter sido gravado falando vai Corinthians em um outro momento, tá bom? Como o Corinthians pode fazer uma proposta de 5 milhões de euros para o Sporting de Portugal? Pois é, né? O Alan Oliveira me pergunta se jogador é louco se oferecer ao Corinthians, que não paga salário. Ah, por falar nisso, deixa eu contar sobre um jogador que se ofereceu para jogar no Corinthians. Não foi ele que se ofereceu, os empresários o ofereceram, né? Vocês lembram do Paulo Vitor? O goleiro hoje com 38 anos de idade, ele surge no Flamengo, passa por alguns clubes, entre eles o Grêmio, tá há 3 temporadas no mundo árabe. Jogou 2 temporadas no Al Ittihad, da Arábia Saudita, sempre como titular, e foi na última temporada pro Al Rayyan. No Al Rayyan jogou só 10 jogos. Ele acaba de ficar livre, o contrato dele no Rayyan terminou hoje, e foi oferecido para o Corinthians. Ele adoraria jogar no Timão, o representante dele sabe que o Corinthians busca um goleiro. O grande ponto vale a pena? Enfim, não estou botando muita fé nessa história, não acho que vai avançar não, mas acho que é importante registrar essa situação, tá? Corinthians vai anunciar... Que mais? Sobre o Corinthians, como é que o Corinthians gasta tanto dinheiro? Pois é, o Corinthians estava tentando evitar contratações, até por conta da questão financeira. Mas com a saída do Coronado, a economia por mês já ultrapassou 2 milhões de reais. E o Corinthians também pretende fazer alguns outros movimentos. O Palácio está indo para os Estados Unidos, outros jogadores devem sair para que o Corinthians consiga baixar um pouquinho a folha, tá? Boa noite, Nicola Laminda, 22 anos, do Bruges, e Agustin Martegani, do Boca. São melhores que Biel e custariam menos e caberiam no Timão. O Alan Minda é um atacante equatoriano que entrou na mira do Vasco da Gama. O Minda, ele surge muito bem no Del Valle, faz uma primeira temporada boa no Bruges, cercou o Bruges, não é o Clube Bruges não, tá? A segunda temporada ela é marcada por um primeiro semestre bom, segundo semestre ruim. O Minda foi muito mais reserva do que titular nos últimos 6 meses de Cercle Bruges, tá? O Martegani é bom jogador, o Martegani tem uma característica um pouco diferente, mas também é alguém que está na lista de dispensáveis do Boca que eu contrataria. Boa noite, Nicola, sou São Paulino de Osasco e não enxergo, sou deficiente visual. Alguma quente no meu timão? Paulão, deixa eu tentar. O João Pedro Tchoca voltou a ser alvo de um clube do exterior, tá?
O Dínamo, que já havia feito proposta por ele no início da temporada, na oportunidade o Corinthians tinha muita expectativa em relação ao Tchoka, o Corinthians recusou a oferta do Dínamo Kiev. Houve uma nova tentativa agora, e o Osmar Stabile, que é o presidente em exercício do Corinthians, está avaliando os prós e contras antes de tomar a decisão, tá bom? Boa noite, Nicola. O que você acha do Biel, que o Timão está contratando? Gosto. Não está na primeira prateleira de possíveis reforços, mas, cara, tem potencial. Deixa eu até registrar os números do Biel na última temporada dele no Bahia. Em Portugal ele não conseguiu ir bem, ele só disputou 7 jogos nesse primeiro semestre de 2025, não conseguiu se adaptar ao futebol português, enfim, por lá a coisa não funcionou. Mas não é isso que torna ele um jogador ruim. A última temporada dele no Bahia, 47 jogos, 6 gols e 10 assistências. Tá? No ano anterior, 48 jogos, 11 gols e 7 assistências. Pode jogar de ponta direita, pode jogar de ponta esquerda, só 24 anos de idade, pretendido pelo São Paulo, pelo Atlético Mineiro e pelo Vasco da Gama, tá? Então é isso aí, né, rapaziada boa? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão, Corinthians. Tu tá ligado, né, minha rapaziada? Muito bem. Aí, se inscreve, deixa o like aí e ativa o sino das notificações também. Valeu, rapaziada. Detalhe importante, dá essa moral pra gente aí, tá bom? De se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E outra coisa que eu peço a vocês, que é top demais, né? Pra vocês pegar o link deste vídeo, compartilhar nos grupos de WhatsApp, do Facebook, Instagram e Telegram e demais redes sociais pra vocês estar podendo enviar para pessoas que ainda não pôde acompanhar as últimas notícias do Corinthians. Então já pega, dá essa moral para mais torcedores do Timão, ficar ligado nas últimas atualizações do maior clube do Brasil. Valeu, e nós ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.